Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 21 de setembro, dia de São Mateus Apóstolo. Mateus, também chamado Levi, tinha sido cobrador de impostos em Cafarnaum e foi chamado por Jesus para pertencer ao grupo dos 12 discípulos. Por volta do ano 70, escreveu o evangelho endereçado a uma comunidade cristã proveniente do judaísmo. Procurou mostrar-lhe que Jesus é aquele que os profetas anunciaram e o novo Moisés. Bendito seja o dia em que Jesus o chamou e ele deixou para trás sua banca de cobrador de impostos, tornando-se fiel discípulo. Escutemos hoje a voz do Senhor e respondamos com amor. Evangelho de hoje não poderia ser outro, senão o de Mateus 9, 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Mateus, sem dúvida nenhuma, o Levi, foi de suma importância para o cristianismo, para a propagação do cristianismo. Por quê? Porque ele escreve o seu evangelho para judeus que se converteram ao cristianismo. Por isso a figura de Cristo é comparável à de Moisés, né? Lógico, Jesus ele supera Moisés porque ele é o Filho de Deus. Moisés era somente um homem. Mas a figura de Moisés era tão importante para o judaísmo que Mateus, para esses judeus que se tornam cristãos, né? Na igreja primitiva, nós tínhamos duas categorias de discípulos, né? Nas comunidades cristãs. Aqueles que provinham do judaísmo e aqueles que provinham do paganismo. Os que provinham do judaísmo ficaram conhecidos como judeus cristãos. E os que vinham do paganismo como gentios cristãos. Então são as duas categorias de discípulos que nós temos. Lucas escreve para os gentios cristãos. Mateus escreve para os judeus cristãos. Marcos é o intermediário ali. São duas categorias diferentes, né, de formação de discípulos. E Mateus, quando escreve para os judeus cristãos, tenta mostrar Jesus como uma figura do novo Moisés. Então ele faz um paralelo no escrito, né? Como Moisés sofreu, ou melhor, escapou de uma matança de crianças, Jesus também. Moisés vai para o Egito, Jesus também. Moisés sai do Egito, Jesus também. Então, paralelos que ele faz, né? Porque ele quer mostrar que Jesus é o novo Moisés, o novo legislador de Israel, que vai substituir a lei antiga, né? A lei do amor substitui a lei talhada em pedra. Então, é interessante ver esses paralelos no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, Jesus diz, acho que é no começo do capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, ele vai dizer que eu não vim revogar a lei, ou seja, que revogar é tirar de circulação, né? Desautorizar a lei. Eu vim dar-lhe pleno cumprimento. Ou seja, para um judeu é muito importante a lei. Para Paulo, a lei já não tem mais serventia. Lucas era discípulo de Paulo, então Lucas também não dá muita importância à lei dos judeus. Então a gente vê esses paralelos interessantes da compreensão de como foi a formação da igreja primitiva e a origem de seus escritos, né? É muito importante ter esse contexto para compreender o escrito, né? Se nós olharmos o Jesus de Mateus, é um Jesus autenticamente judeu. Como eu falei, não vim revogar a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Então ele não veio acabar com a lei. Já Mateus, mas Lucas não dá importância para a lei, como eu falei, né? Então são aspectos importantes a serem levados em conta quando nós buscamos uma interpretação do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas e do Evangelho de João. Lembrando que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos chamados de sinóticos, porque eles são muito similares, tá? Tanto que o primeiro evangelho chamado proto-evangelho se perdeu. Foi o primeiro de todos os evangelhos. Não se tem mais conhecimento de onde está esse proto-evangelho.
Desse proto-evangelho nasceu o Evangelho de Marcos. Do Evangelho de Marcos nasceu o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Cada um com a sua característica própria. Um voltado para os judeus, outro voltado para os pagãos. Tanto que na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus começa com Abraão. No Evangelho de Lucas começa com Adão. Por quê? Porque é universal. Por quê? Porque é para os pagãos. São todos os povos. Mateus se preocupa com o povo hebreu e com os descendentes da raça israelita. Então é interessante ver esses paralelos. Mas hoje, dia de São Mateus, apresenta-se a história de como Mateus chegou a se tornar discípulo de Jesus, né? E é interessante porque ontem nós falávamos justamente disso, né? Nessa semana nós tocávamos nesse assunto da questão de que Jesus assumiu condição humana, não para aqueles que já andavam no caminho de Deus, mas para aqueles que estavam dispersos, né? Para aqueles que estavam afastados do caminho de Deus. E justamente a afirmação de Jesus hoje é essa, né? Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quer a misericórdia e não o sacrifício. Está lá em Oséias capítulo 6, versículo 6. Né? O nosso Deus é o Deus da misericórdia. Ele acolhe todos os pecadores, desde que os pecadores ouçam a sua voz e se tornem seus discípulos. E através do discipulado, eles vão se libertando das mazelas deste mundo. Daí que se chama o processo de conversão, né? O processo de conversão inicia-se a partir do momento em que eu entro em contato com a mensagem de Jesus até o final da minha vida. Nós estamos em contínuo processo de conversão, né? Vocês e eu estamos em contínuo processo de conversão. Eu ainda estou me convertendo. Mesmo sendo sacerdote da igreja, ainda tenho muita coisa que eu preciso me libertar, como vocês. Né? Mateus, no primeiro momento, aceita de imediato, né? Abandona a sua banca, que era o seu trabalho, o seu ganha-pão, e se envereda pelo caminho de Deus. Acolhe, né? E vai se libertando aos poucos, um processo até a sua morte. Né? Ele morre mártir também. Neste processo de conversão, de transformação. Eu sempre falo que Jesus assume condição humana por amor à humanidade. Né? Lembremos do texto da filha do funcionário, né, do oficial romano. Né? Amor, misericórdia, compaixão. Isso aparece no oficial romano e na filha de Naim, que foram os dois evangelhos que nós vimos essa semana. Né? Ele é o Deus do amor, o Deus da compaixão e o Deus da misericórdia. Né? Ele se coloca, ele tem compaixão pela humanidade, porque ele se coloca no lugar da humanidade. Né? Ele partilha da dor. Isso é sentir compaixão. Né? Por isso, queridos irmãos e irmãs, a figura de Mateus é importante porque era um homem que tinha uma profissão, a profissão mais odiada em Israel. Era a profissão mais odiada. Depois, na sequência, a segunda profissão mais odiada era a da prostituta. Mas o cobrador de impostos era a profissão mais odiada em Israel. Eles eram tratados com verdadeiro desprezo pelo povo. Né? Pois é este homem que Deus resgata. É este homem que se torna depois um grande evangelizador a ponto de escrever um evangelho. Né? Que pode ter sido ele ou a escola fundada por ele. Eu acredito mais que tenha sido a escola fundada por Mateus. Né? A comunidade formada por Mateus que depois colocou no papel o ensinamento que Mateus transmitiu. Né? Lembremos que os escritos se deram 50 anos depois da morte de Jesus. Né? Então, provavelmente não foram nem os discípulos quem escreveram. Foram os discípulos que colocaram no papel aquilo que os discípulos originais transmitiram à comunidade cristã. Né? Então, provavelmente, Mateus, em pessoa, por mais que ele tivesse acesso à letra, né, já que ele era um cobrador de impostos, ele sabia ler e escrever. Provavelmente não foi ele quem escreveu o Evangelho, mas foram os seus discípulos que mantiveram a tradição mateana e que depois colocaram no papel. Né? Lembram vocês que o período que os evangelhos foram escritos foi o período de muita perseguição. Né? Os cristãos foram perseguidos pelos judeus e pelos romanos ao mesmo tempo. Então eles colocam no papel a mensagem do evangelho com medo de que todos morressem e a mensagem poderia se perder. Se ela estivesse escrita, alguém iluminado por Deus um dia encontraria e continuaria a propagar a mensagem do evangelho. Por isso que os evangelhos nasceram e foram escritos.
né? Possamos nós também ter essa consciência do chamamento, né? O Mestre nos chama, independente da nossa condição. Se somos bonzinhos ou não, Ele nos chama da mesma forma. Cabe a nós darmos também, como Mateus deu, o seu sim. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.